Hoje aconteceu um acidente de helicóptero aqui no Rio de Janeiro, muito perto da nossa casa. E os pilotos que infelizmente faleceram, um deles era bem nosso amigo e o outro a gente conhecia há mais de 20 anos. E ambos eram pessoas muito experientes. E aí uma coisa curiosa que eu queria conversar com vocês hoje é o seguinte: toda vez que acontece um acidente de helicóptero, a primeira atitude de quem escuta é falar o que aconteceu, como aconteceu. E muitas vezes ficar tentando entender como aquilo aconteceu, né? Mas aconteceu o quê? Foi falha de quê? Então vocês imaginam entre os pilotos, né? Se pro leigo o primeiro passo é esse, você imagina entre os pilotos. Vocês imaginam que a conversa é assim, todo mundo tentando entender o que aconteceu, certo? Não. Entre os pilotos isso não acontece, por incrível que pareça. Primeiro porque não cabe a gente julgar. E quem investiga acidente não é a gente. Então a gente deixa realmente para os órgãos responsáveis. E segundo, porque mais ainda a gente se coloca no lugar dos pilotos e da família. Então a gente tem um respeito muito grande quando acontece um acidente. Essa conversa não existe. Não existe. De julgamento, apontar. E o doido é que geralmente isso vem de quem não é da aviação. Porque quem é da aviação não julga, né? Mas isso tem um motivo. Por que quem é da aviação não tem esse costume? Porque é muito sedutor, né? Você ficar debatendo, o que será que aconteceu? Mas fulano era de tal jeito. O helicóptero que ele voava, de repente, não, sabe? É muito sedutor você fazer isso. E procurar um problema. E a gente vê muitos leigos fazerem isso, a gente vê nos comentários, nas postagens. Os leigos fazendo muito esses comentários, julgando, e são julgamentos completamente sem conhecimento, né? E é justamente por isso que os pilotos, eles não caem porque quem é piloto sabe que são muitas variáveis. 1 milhão de coisas pode ter acontecido, são coisas que podem acontecer até com quem está pilotando, entendeu? Pode acontecer até com a gente mesmo, dependendo das variáveis, como aquela coisa foi, como aquele dia aconteceu, são coisas que poderiam acontecer até com a gente mesmo. Então, evita-se muito o julgamento. Um outro motivo de evitar esse debate, esse julgamento de quem foi o culpado, o que aconteceu, fulano fez isso, fez aquilo, é porque na aviação, a investigação de acidente, ela tem como objetivo evitar que novos acidentes aconteçam. Né? Não é apontar um culpado. Né? E por quê? Para que com isso você tenha sempre o maior número de informações verdadeiras, e não distorções tentando tirar a culpa daqui e dali, para chegar a uma conclusão verdadeira do que aconteceu, para que não se repita esse acidente. Inclusive isso é matéria de prova no curso. E outra coisa, outro motivo porque pilotos mais experientes, que já têm mais um tempo já de carreira, não fazem isso. É porque a gente o tempo todo vê pessoas sendo julgadas de forma errada. Né? Ainda mais depois que morre, não tá nem aí pra se defender. Exatamente, a gente vê comentários, deve ser isso, deve ser aquilo, ninguém toma cuidado, o piloto não estava prestando atenção, né? E aí quando o resultado da investigação sai, que demora alguns anos, a pessoa que escreveu aquela besteira não lembra nem do que ela escreveu, né? Mas a gente vê que aquele julgamento era justamente o contrário do que a pessoa julgou, era uma outra coisa que não tinha nada a ver, foi uma falha mecânica, sabe? Então, uma falha no projeto mesmo. Então por isso que pilotos não ficam julgando acidentes de outros pilotos. A gente espera sair a conclusão da investigação para aí sim tentar aprender com o que aconteceu para não repetir. O acidente aéreo, geralmente, ele parece muito com aquele filme Efeito Borboleta. É uma coisa que lá atrás, se tivesse evitado, não teria acontecido, mas era uma coisa que passou despercebido. E eu acho isso uma atitude muito nobre entre os pilotos. E eu aprendi isso na aviação. Não que eu fizesse, mas eu vi isso. A gente já perdeu muitos amigos, né, na aviação. E de não julgar. Inclusive, assim, com todo respeito aos meus amigos pilotos que já fizeram, quando alguém que é até inexperiente entra para dar palpite, dar entrevista, não é uma coisa nem muito bem vista, né, no meio da aviação. Chega um repórter,
A maioria se esquiva de não quero me meter, não quero falar sobre isso. E não é covardia, é porque a gente não quer que nenhum tipo de julgamento caia sobre a pessoa que não tá mais aqui, entendeu? É um momento de luto da família, né? Então, como é que você vai questionar as atitudes daquela pessoa, meio que induzindo, dando a entender que a culpa foi dela, né? Sendo que você não tem nem noção do que tá acontecendo na verdade. Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Não, esse é um motivo. Esses são vários motivos porque que a aviação tem essa cultura de não ficar julgando antes de saber o que realmente efetivamente aconteceu. E eu acho que é uma coisa que deveria ser levado para outras esferas da vida das pessoas. Eu acho outras profissões. Acho que é um excelente exemplo de você não julgar uma pessoa sem você saber se aquilo é verdade ou não. Que acontece muito, né? Mas obrigada, tá? Pelas mensagens de carinho que vocês estão mandando. Nesse momento eu espero de coração que Deus conforte a família dos pilotos e os amigos, porque, cara, esse ano eu já perdi um outro amigo da aviação. Ao longo desses anos, a gente perdeu muitos amigos. Mais de 10 amigos já, com certeza. Mais. E, enfim, muito triste. Obrigada, tá, gente?